Olá, meu nome é Vinícius Bess e hoje vou falar sobre a aplicação de penalidades pelo princípio do 3 em 1. Muita gente ainda tem dúvidas de onde aplicar a penalidade para cada falta. Esse é um assunto complicado porque a regra não especifica a aplicação de cada falta. Então hoje a gente vai destrinchar esse assunto de uma vez por todas. Muitas faltas do livro têm na descrição da penalidade o ponto de aplicação. Algumas são do ponto anterior, algumas do próximo ponto, outras do ponto da falta. Mas muitas outras faltas simplesmente não dizem de onde aplicar. Faltas bastante comuns, como holding, a maioria das faltas pessoais e tantas outras simplesmente não dizem de onde aplicar a penalidade. No livro, a descrição das penalidades diz apenas quantas jardas aplicar. E aí, como a gente descobre o que fazer? Algumas pessoas acham que a arbitragem deve escolher um ponto que seja o mais prejudicial para o time que cometeu a falta, o que é mais ou menos a base do que diz a regra que a gente vai explicar. Mas não é simplesmente escolher de onde aplicar para ser o pior ponto possível. Existe um sistema. Esse sistema se chama princípio do 3 em 1. Esse sistema guia a arbitragem nas aplicações dessas penalidades. Nome curioso esse, né? 3 e 1. Sabem por quê? Existem 4 possibilidades de casos. Faltas do time B além do ponto básico. A gente já explica o que é ponto básico. Segundo, faltas do time B atrás do ponto básico. Terceiro, faltas do time A além do ponto básico. E quarto, faltas do time A atrás do ponto básico. Em 3 desses casos, a aplicação é do ponto básico. Em apenas um deles, a aplicação é do ponto da falta. Entendeu? 3 casos aplicam do ponto básico e um caso aplica do ponto da falta. Pegou? 3 do ponto básico e 1 do ponto da falta. 3 e 1. E o que o princípio do 3 em 1 diz é que apenas em faltas cometidas atrás do ponto básico, a aplicação é feita do ponto da falta. Nos outros 3 casos, a aplicação é do ponto básico. Agora, o que vem a ser o ponto básico? O ponto básico é um ponto de referência, e cada tipo de jogada tem um ponto básico diferente. Em jogadas de corrida, são 2 possíveis pontos básicos. O ponto anterior, quando a corrida terminar atrás da zona neutra, o ponto do fim da referida corrida, quando ela terminar além da zona neutra ou quando não houver zona neutra. Em jogadas de passe para frente legal, o ponto básico é sempre o ponto anterior. Em jogadas de chute legal, o ponto básico é o ponto anterior, a menos que a situação se encaixe na determinação de pós-chute de scrimmage. E não vou explicar isso agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Obviamente, para complicar um pouquinho, existem as jogadas de corrida que terminam na end zone após troca de posse de time, cujos pontos básicos são: próximo ponto, linha de jarda 20, quando a troca de posse acontecer na end zone e o resultado da jogada for um touchback; linha de gol, quando ocorrer uma troca de posse no campo de jogo e depois dela uma falta; linha de gol, quando uma troca de posse ocorrer na end zone e depois dela uma falta, e o resultado da jogada não for touchback. É um pouco confuso para a gente memorizar esse finalzinho, mas com o tempo a gente aprende. Enfim, esses são os pontos básicos. Em 3 casos, quando a falta do time A for além, ou a falta do time B for atrás ou além do ponto básico, a aplicação da penalidade vai ser no ponto básico. E em apenas um caso, quando a falta do time A for atrás do ponto básico, a aplicação vai ser no ponto da falta. Agora é o seguinte: quando a gente está falando em jogada de corrida, jogada de passe ou jogada de chute, a gente não está falando de descida, tá? A gente está falando de um pedaço de uma descida. Por exemplo, acontece um snap, um passe para frente completo é avançado. Ocorre um fumble recuperado pelo adversário que avança. Sofre outro fumble que é recuperado pelo time anterior e avançado para touchdown. Só nessa descida tem 4 jogadas dentro dela. Uma jogada de passe e 3 de corrida. Mas se eu for ficar explicando tudo isso para vocês, esse vídeo vai durar mais de 1 hora. Tem bastante coisa para vocês estudarem. Mas é óbvio que existem exceções para o princípio do 3 em 1. Claro, não seria a regra de futebol americano se não tivesse exceções. Mas para o básico do básico, para vocês nunca mais acharem que a arbitragem tem que escolher o pior ponto do time ofensor, está esclarecido que não é assim. Faltas cujas penalidades não especificam o ponto de aplicação seguem o princípio 3 em 1. Ou seja, apenas faltas do time A, cometidas atrás do ponto básico, são aplicadas do ponto da falta. O resto é aplicado do ponto básico. Então, as exceções, classificações dos tipos de jogadas e muitos outros assuntos a gente vai discutir em vídeos futuros.